Olá a todos, meu nome é Vinícius e hoje eu vou ensinar a como gerar as referências na ABNT utilizando o LaTeX e, mais especificamente, o Overleaf, que é um editor em cloud. Vamos fazer um documento do zero aqui, vale frisar que eu já tenho alguns artigos aqui para citar, né? Notando que eu retirei o DOI e o URL dele. Além dos campos, eu vou colocar aqui, né? URL, DOI, month e publisher. Eu retirei porque senão ele vai gerar lá nossa referência, na lista da referência, isso não consta na ABNT. E aqui estão os respectivos, então, os trabalhos a serem citados. Vamos criar um documento do zero. Então, para isso nós vamos utilizar o document class. Vamos utilizar a classe artigo. Uma folha A4. Seguido disso, vamos utilizar um outro pacote, que é o imputing. E utilizar a codificação UTF-8 para gerar os acentos, cedilhas e afins. Vamos colocar um pacote, setar um pacote para o idioma, né? Vai ser o brasileiro, Brasil, da Babel. Vamos gerar também as margens desse documento nas normas da ABNT, utilizando o pacote Geometry. Conforme sabemos, então, né, a margem esquerda deve apresentar 3 centímetros, a superior 3 centímetros também, e já a margem direita e inferior tem que apresentar 2 centímetros. Ok. Vamos utilizar também um pacote chamado Hyperref. E utilizar a opção Hide Links. Ou seja, quando eu baixar esse documento e abrir ele com um software como o Adobe, ele vai impedir que apareça algumas caixas de seleção próximas aos hiperlinks, que é totalmente desagradável do meu ponto de vista, né? Se vê. E vamos ao que interessa então, que é o pacote para a geração das referências. Que é o pacote ABNTech to Seed. Só que quando eu vou utilizar esse pacote, eu preciso colocar algumas opções para gerar de maneira adequada então as normas da ABNT atualizadas lá nas referências. Então, para isso eu vou utilizar o estilo alfabético, ou seja, para numerar toda a lista de figuras em ordem alfabética. Eu vou utilizar uma opção chamada ABNT Repeated Title Omit igual yes, ou seja, vai omitir aquelas entradas repetidas, vai mostrar só uma vez. ABNT Emphasize igual BF, ou seja, para enfatizar o nome da revista em negrito. E a última opção seria ABNT et al list equal 0, ou seja, quando tiver mais de 3 autores, a citação vai aparecer com et al, porém na lista de referências não vai aparecer. Vai aparecer o nome de todos os autores conforme sugere a ABNT. E além disso, eu também vou utilizar um comando chamado citBrackets, informar então a utilização de parênteses. Vamos criar então aqui o documento, back, and end document, e aqui vamos gerar as referências então. Como é que eu faço a citação? Primeiro eu tenho que cada entrada aqui, cada trabalho vai ter uma entrada, né, que é essa aqui, que pode ser alterada conforme você desejar. Eu posso ensinar no artigo, num vídeo futuro, como obter essa citação aqui de forma automática ou semi-automática, né? E vamos lá, como é que a gente faz? O comando cit e aplica a entrada lá do trabalho. Então, após isso, não basta só gerar, né? Eu tenho que tem a digitação ali, faz parte.
Tem que gerar aqui e também informar aonde que está a minha base de dados de artigos. Então seria bibliography artigos. Feito isso, eu posso compilar. Ele vai rodar, então sem problemas. Tem mais um errinho ali. Acontece sem nenhum problema. Vamos ver o que ele está dizendo. Ah, eu esqueci a unidade aqui. Tá, sem problemas. Nada que não possa ser corrigido. Então tá aqui, eu gerei a primeira referência. Ó. Vamos dar um zoom para visualizar isso melhor. Tá aqui o nome dos autores, maiúsculo. Nome do trabalho, a revista, então, informada na forma de enfatizada em negrito. Volume, páginas, né? E o ano de publicação. Ok. Vamos citar mais um, mas agora utilizando a seguinte forma. Cite online, para ver o que acontece, né? Nesse caso aqui, ó, nós vamos ter então o nome do autor e o ano, ou seja, aquela citação indireta. Eu posso falar segundo fulano, sabe-se que então vai ficar dessa forma. E tem ainda como criar uma citação indireta. Obviamente eu vou mostrar também, mas primeiro eu vou mostrar um outro comando que é muito útil. São dois comandos na verdade. Por exemplo, quando você tem uma tabela e você está referenciando os dados daquela tabela, porém não necessita ir os parênteses. Então você pode fazer da seguinte maneira: cite author, vírgula, e cite year. Ou seja, ele vai citar o autor daquele trabalho e o ano. Agora podemos ver aqui, ó, vai aparecer Tang et al. Também, que é muito útil quando você está utilizando tabelas. Pode-se notar então as referências geradas aqui, ó. E elas são geradas na forma alfabética automaticamente. Agora, para criar uma referência, uma citação direta com mais de 3 linhas, como é que a gente vai fazer? Vamos ter que criar um ambiente para isso. Então vamos lá, New Environment. Eu vou chamar citd, ou seja, citação direta. Lembrando que eu informo o nome, como o artigo, como o ambiente começa, né? E como o ambiente termina. Para começar, vamos inserir um espaço, né? Entre o ambiente. Vamos colocar o espaço do tamanho de uma linha, né? 2pt. Vamos colocar um H-fill, ou seja, como o meu texto ele tem que estar ali, com um recuo em relação à margem direita, ou seja, ele tem que ter um espaço aqui da margem esquerda e começar na margem direita, preenchendo a página. Eu vou utilizar o H-fill antes de iniciar o comando. Em seguida disso, vamos iniciar uma mini página, que é o comando minipage, com 12 centímetros. Após isso, então, eu preciso encerrar essa mini page, antes de encerrar o comando, né? End mini page. E eu preciso inserir também um outro espaço, que é o vspace 12pt. Feito isso, vamos testar lá, né? Lembrando que todo ambiente começa com back and end. ctd. E vamos utilizar aqui um texto aleatório, né, para mostrar bem direitinho como é que funciona esse comando. Então vamos utilizar o usePackage lipsum, que é um pacote para gerar um texto automático em latim, e eu posso informar o parágrafo dele. Então vamos lipsum, eu quero esse texto, o segundo parágrafo. E aqui eu já coloco a citação, que vai ser na forma de cite. Vamos utilizar aqui, vamos ver qual que não foi utilizado, esse aqui. E compilando, vamos ver o que acontece. Voilá, está lá a nossa citação. E agora, por que daquele espaço na vertical adicionado? Porque
A BNT recomenda isso. Então vamos gerar aqui um parágrafo antes e um parágrafo depois, para vocês verem como é que funciona esse espaçamento. Aqui seria a nossa citação direta com mais de 3 linhas. Então é isso, eu espero que tenha ajudado todos. Eu vou disponibilizar o código na descrição para quem quiser, e para quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais algum assunto relacionado, eu fico à disposição. Muito obrigado a todos.